esquerda está preparada para governar o Brasil? Não tem ninguém mais do que a esquerda, né? A esquerda foi muito bem treinada por Fidel Castro, foi muito bem treinada em toda a América Latina, com o Foro de São Paulo em 1992. Não tem ninguém mais na história do Brasil que aparelhou o Estado mais do que o PT. O PT, até faço uma pergunta agora para a professora, se já estiver aberto, você sabe quantas estatais que o Partido dos Trabalhadores abriu no governo do Lula e do Bolsonaro? Sabe ou não? Não. 56 estatais. Isso é ruim? Isso é terrível. Por quê? Porque as empresas estatais não são eficientes. Acabei de vir de uma agora, que passou por um processo, inclusive trabalhei quase 8 anos ali na Brasil Telecom, e até hoje tem a caatinga, o cheiro daquela estatal ineficiente da Telegoiás. E eu vou te falar uma coisa, isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa de dinamismo, de tecnologia, e quando eu fiz referência ao seu político de estimação, eu estava falando sobre os debates presidenciáveis, né, que inclusive a CNN acabou de cancelar por ele, não é problema de agenda, é problema de covardia. Eu sei que você vai defender e o debate é para isso mesmo. E eu estou aqui com o coração aberto para te ouvir. E quando eu te perguntei sobre a estatal, é o seguinte, eu não sou a favor de Estado mínimo nem de Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. O Brasil precisa de crescer e parar com politicagem. Eu sei que é um tempo novo do Brasil, ela abriu a fala dela. Eu não vou discordar porque é uma crença dela, né? Falar que o PT vai voltar a governar o Brasil. Até que ele voltaria, né, pela ineficiência do Bolsonaro. Mas como eu cheguei, ainda sou uma piada e está tudo bem. O brasileiro é uma piada no mundo inteiro, mas quando um brasileiro começa a dar resultado, todo mundo respeita. Lula, você não vai voltar a ser presidente do Brasil. Quero te agradecer por todos os serviços prestados e por tudo que você fez de ruim também pelo país. A gente aprendeu muito e a gente não vai incorrer nesses mesmos erros. Quando eu disse sobre a estatal, é muito ruim um povo não entender o peso do imposto e o peso de ter que pagar com o próprio couro. Quando você não sabe o que significa o estatal e nem quantas esse governo abriu, o governo vermelho abriu nesse país, cada vez mais estatal aberta é menos eficiência no Estado, maior endividamento, que inclusive o endividamento do Brasil é quase 80% interno. E eu posso falar algo para você, só de você não entender isso mostra que você não entende absolutamente nada de política. Eu estou falando para você que está me assistindo. E eu deixo aqui... Está falando para a professora Tatiana também? A professora está assistindo também, é bem-vinda, pode assistir. Quem está atrás da câmera e todo mundo que tiver bem ouvido aí, quem tiver com os olhos bem abertos e quem tiver posicionado querendo um Brasil diferente. Somente uma questão de investimento, mas investimento para quem? Eu acho que é o primeiro lugar que a gente tem que é a primeira questão que tem que se colocar. A gente pode pegar, por exemplo, a privatização dos Correios, que foi uma bandeira muito colocada, né, durante a eleição do próprio governo Bolsonaro, cujo nosso pré-candidato aqui apoiou durante a eleição do mesmo, e a gente não pode apagar a história está aí para provar. Então, os só Correios, lembrar, né, assim, eu estou falando, eu não... Você não vai parar de falar, mas não. Mas espera aí, mas eu estou Quem na minha erra, fala. erra só uma vez, não vamos errar 5 vezes com o PT. Vamos lá, privatização dos Correios. Alguém aqui já morou no interior do Brasil? Alguém sabe qual a importância dos Correios para a população ribeirinha? Se pensar enquanto cidadão apenas do seu ambiente metropolitano, em que o seu correio serve para quê? Para você levar uma carta ou não? Nós temos milhares de cidades brasileiras onde as pessoas recebem seu salário pelos correios, onde o único acesso de comunicação que uma sociedade tem são os correios. Então, estatizar o correio, ter empresas estatais é ruim? É ruim sim, para quem tem uma política neoliberal como ordem do dia, que não se preocupa dos benefícios... Professora, posso fazer uma pergunta sobre o Não, ainda não, Correios? porque eu não acabei meu tempo. Qual que é o tempo dela, debatedor? Mais 30 segundos. Conta das populações mais pobres. Eu falo isso porque eu morei no interior, Miracema do Tocantins, uma cidade de 7 mil habitantes. Eu sei a importância de um correio numa cidade do interior. Não é somente chegar cartas ou telegramas pelo correio, porque a gente pensa o nosso lugar enquanto sujeito histórico, sempre a partir de onde a gente está. Então é muito fácil pensar o meu lugar social a partir de um lugar de privilégio, que não é a maioria da população. Morei no interior do Tocantins, eu queria fazer uma pergunta, já que a senhora trouxe os Correios. Para onde que foi os bilhões que o PT desviou dos Correios, sendo que é uma empresa que não tem concorrente e no governo Dilma deu prejuízo? A senhora sabe explicar como é que uma empresa pública que não tem concorrente dá prejuízo? Sendo que eu quero dar parabéns, só um pouquinho que eu não terminei a pergunta. Por que essa privatização? Por que as empresas querem privatizar as estatais se elas não dão lucro? Ok. Qual é o lucro da Petrobras hoje? Da Petrobras não, do próprio Correios, você sabe? Não sei. Então a gente tem que saber para debater. Não é só 20 Correios. Não, nem sempre. Até porque a pauta não era os Correios. Ah, tá, mas quem trouxe para a pauta foi a senhora. Então, se a senhora está trazendo com segurança, tem que saber responder. Fala, quais foram os lucro dos Correios, 3,7 bilhões, e é a primeira vez que o Correios dá lucro. Então,
Primeira vez? Primeira Onde vez estão desde esses quando dados? Dilma vai caçar os dados. Não, Aí. você não tá tem trazendo dados os nenhum. dados, uai. Pesquisa Então, no Google. se você, não, o Google não é fonte. Você quer confrontar os dados? Não, eu quero que Apareça você com novos dados. Eu quero que tô você te falando apresente. o número real. O Correio, ele deu um lucro de 3,7 bilhão. Pela primeira vez na história. Depois do governo Consulta Lula seu Google aí, e Rafael. Dilma. É o Se seguinte. foi a primeira vez. Agora eu posso falar? Não. Então, é esse que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, quer impedir as pessoas de falarem. Esse é o problema que... Isso fez eu sair do meu privilégio. Eu que vim de escola pública, acabei de vir, sabe de onde, professor? De onde, meu querido? Lá da escola. Não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa Não? ser falso. A gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falso, eu estou Democrático. dialogando com não, você. Não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Tudo Primeiro bem, você me chamou em off de... Não sou seu companheiro, eu sou companheiro da minha esposa. Eu sei que isso aí é uma linguagem de vocês, o partido dos... Trabalhadores e trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Mas é um discurso Só muito um pouquinho. agressivo, né? Ah, ficou ofendida? Não, nem jeito Então deixa eu nenhum. falar agora. A ofensa ela só vem quando a gente incorpora. Então, não receba nenhuma incorporação, principalmente de espírito aí. Acredito Seguinte, que você também seja trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... Eu acordo antes vem da pro senhora. nosso Sem saber a partido. hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber. É o seguinte. Olha, meu Os Deus. Correios, se você quiser, é só perguntar a informação que eu te dou. Não tem dados, não tem Seguinte. fonte. O meu é eu mesmo. Acordo às 4h41 esse é o da manhã. problema, as Você fontes acorda são que horas? achismos. Você acorda que horas? Como é que é? Que hora que você acorda para Qual que é a começar o importância dia? dessa pergunta pro debate? Então, eu tô te falando, eu acordo falei... todos os dias 5 horas da manhã porque eu Não, tenho que estar acordou 7 horas em atrasado. sala Eu de acordei aula. 4h41, trabalhador mais ferrenho que eu Isso não te tenho. faz melhor do que qualquer Não, outro eu só trabalhador? falei que eu acordo mais cedo. Isso está te incomodando? E isso é maior? 19 minutos Isso é antes. maior ou menor? Ninguém falou isso, você que está incomodado. Isso é Desvaloriza? complexo de inferioridade que a esquerda tem muito bem. Presta meu atenção. querido, vamos pro debate. Quem trouxe a questão do Correio foi ela. Não sabe qual que é a lucratividade do Correio. Do governo vermelho para cá, foi a primeira vez, inclusive, ela está fazendo eu fazer algo que eu não concordo. Que tem que dar parabéns pro Bolsonaro. Bolsonaro está de parabéns porque fez os Correios dar lucro. E esse lucro é do povo, que é uma empresa estatal. Eu não entendi o que ela veio trazer esse assunto, porque ela nem domina esse assunto. Mas o debate é livre, ela pode trazer o assunto que for. Inclusive, ela falou o seguinte, sobre a multidão. O presidenciável Luiz Inácio, ele é o único que anda com metralhadora na rua e eu não vejo ninguém na rua a não ser comício fechado. Ele é o primeiro a negar aí nos debates. E aí o que eu quero falar para você é o seguinte, realmente, o que você vê nas pesquisas é real. Se pesquisa fosse tão importante, o Bolsonaro não tinha ganhado a eleição. Sabe o que aconteceu, professor? Em junho de 2018, o Bolsonaro que vocês tanto amam tinha 1%. Opa! O Bolsonaro que a gente tanto ama? Então você odeia o Bolsonaro? Não, mas eu não amo. E qual que é a sua relação de emoção com ele, então? De oposição. E não tem amor nem ódio? Não, é oposição É neutralidade? política. Isso. Ah, então deixa ele em paz, deixa ele governar até o final, já que é neutro. Para transformar pessoas como você, trazer mais pessoas como Ele você para o nosso transformou... ambiente O político? que eu sou? Jamais. O que é eu, então? O que ele transformou? Eu que acho que é um Estado em que são pessoas ocupadas somente com políticas neoliberais, que veem empreendimentos estatais voltados para o povo, sempre trazem economia à frente em benefício e secundariza o benefício da população. E não é o que o Partido dos Trabalhadores, não é o que a esquerda, respeito a sua posição, essa posição empresarial, deve ter, o campo da democracia, cabe isso, mas não nos coloca, não nos impera a ocupar um lugar que eu tenho quem que resolve o concordar. problema do país são Peraí, 100 você me milhões fez de uma pergunta e você não me trabalhadores. deixa Eu não responder. terminei de falar, ué. 100 mas milhões de você me deu trabalhadores com espaço. 20 milhões e 800 mil empresários. Quem que é a força do país? Não é o governo. São os empresários. Não, são os trabalhadores. E não é o Partido dos Trabalhadores, porque ninguém lá trabalha. O Partido dos Trabalhadores fala que quer acabar com a fome. Candidato. Você já viu 5.570 diretórios do PT distribuir sopa para alguém? Esse povo não está preocupado com fome, não. Esse povo é demagogo, esse povo quer sucatear o Estado, são ineficientes. Eu quero saber, professor, já que você trouxe os Correios, ajuda também com a Petrobras, a Dilma queimou o caixa inteiro da Petrobras, sucateou o bem, uma empresa que não tem concorrente. Eu queria saber, a senhora que é entendida de história, volta na história do país e mostra para nós. Como que a Dilma pegou uma empresa que absolutamente não tinha concorrência e entregou ela no vermelho, no prejuízo? Duas empresas, só fala de duas. No Petrobras... vermelho, a gasolina 2,29 no governo Dilma. Hoje é só olhar para as bombas de gasolina, a gente vê essa perspectiva tão diferente. Em relação a quando você fala o PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, não pensa na população pobre, isso no mínimo para a gente não falar falácia de forma
para ser fina, isso é uma grande mentira. Não é verdade, eles pensam nos mais pobres, são os mais assaltados. Onde nós temos hoje 30 milhões de pessoas voltadas para a situação de pobreza, onde o crescimento econômico crescia junto com a igualdade social, onde o Brasil fez parte, chegou até a 8ª economia do mundo, participava dos BRICS, ou seja, nós não negamos a condição global que é a condição do capitalismo, mas isso sempre amarrado de mão dada à justiça social. E foi nesse governo, Partido dos Trabalhadores, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, terceiro governo Dilma, não tivemos a oportunidade de um 4º mandato por um golpe misógino, um golpe que a gente sabe que aparelhou, esse governo sim aparelhou Justiça Federal, aparelhou Polícia Federal e acabou com todos os instrumentos de democratização do nosso país. Propõe, professor, eu queria que a senhora fosse candidata, não com essa ideologia que isso é terrível para o Brasil, só que é o seguinte, eu vim, não da extrema pobreza, mas eu vim da pobreza sim, eu sou filho de empregado doméstico, estudei em escola pública e eu posso falar para você, tem como você sair dessa ladainha. Hoje eu encontrei meu professor, Rafael, meu professor de filosofia, eu entrei na sala e fiquei chocado, professor. Eu vi a foto do Karl Marx, o mais vagabundo da história. Um cara que não trabalha, é revolto com a sua própria família, se levantou contra a própria família, não sabe nem o que tinha na cabeça dele, encontrou Engels, fez aquela merda do Manifesto Comunista e desde então vem pregando essa mentira, essa besteira no mundo inteiro. E a professora, eu tenho uma pergunta para a professora, já em cima desse assunto, a senhora conhece o governalismo? Não.